Foles, eu sou um pouco mais prático nesse aspecto aqui. Então, na prática, como que a igreja assume esse papel de estar no meio de um grande conflito e não simplesmente de ser uma comunidade religiosa como as demais? Então, que atitude essa igreja deveria ter ao compreender essa ideia de que ela está numa guerra? A igreja ela precisa trabalhar sempre... os evangélicos vão trabalhar esse conceito missional, só que esse conceito de uma igreja missional, ele a gente poderia usar uma igreja em batalha. Uma igreja que sai, não que apenas... sai. Ela não é voltada para... espera que as pessoas venham até ela, Sim, no caso é uma igreja que sai. O atracional. objetivo de ser igreja não é porque muitos presbiterianos pararam, muitos calvinistas pararam de fazer evangelismo, por quê? Eles falam assim, não, a gente tem que pegar e cuidar de nós mesmos. Ou trabalhar com aqueles que já são eleitos. Aqueles que já são eleitos. E nós acabamos absorvendo isso, mas a nossa teologia não nos permite ver as coisas desse jeito. Nós estamos numa batalha, ou seja, nós temos que avançar. Apocalipse diz o seguinte, as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. O problema é que quase 80% das nossas igrejas são atracionais. Elas são atracionais. Esperam que as pessoas venham para ver o que nós temos a oferecer. É a primeira coisa. Sai. Essa não é a nossa teologia. Quando você vai lá para o Apocalipse que fala que as portas do inferno não prevalecerão, eu gosto desse texto, pastor, porque ele é muito prático nesse sentido. Quem tem porta e quem fecha a porta é que está sendo atacado. Certo. Então, as portas do inferno não prevalecerão, diz Jesus em Apocalipse, né? Então, o que ele está dizendo? Quem ataca aqui não é Satanás, quem ataca aqui é a igreja. E Satanás sabe que quando a igreja ataca, nem as portas que ele fechar vão prevalecer. Então, na verdade, aqui, quando a gente mostra essa metanarrativa para os irmãos e liga as doutrinas, você fala o seguinte, você não prega porque é uma obrigação, ou porque você vai ganhar o céu. Você prega porque pregar é o que a gente faz. É o que Cristo fez desde o começo. No grande conflito, não somos nós, seres humanos, que temos uma missão. É Deus que tem uma missão. Ele quer salvar o mundo. Ele quer contar para o mundo que Satanás está errado. Olha algumas doutrinas importantes que no evangelismo funcionam e tudo, né? A gente vai usar lá o milênio. A gente vai pregar sobre o milênio, né? Apocalipse 20, que a gente usa bastante. Por que o milênio é importante? A gente vai falar de santuário, a gente vai falar de juízo pré-advento. Por que essas coisas são importantes? Elas só são importantes se a gente tiver a lógica do grande conflito. Porque eu vou lá e mostro assim, a gente vai pro céu, vai passar 1000 anos lá julgando os atos de Deus. Aí o camarada me pergunta no estudo bíblico isso. Pastor, mas por que eu preciso fazer isso? Deus quer mostrar pro universo que Satanás está errado, que quem está certo é ele. Que Satanás, o reino dele é de trevas. E que a luz, na verdade, é seguir a Deus e adorar a Deus completamente. Tanto que todo o plano da salvação está articulado a partir do grande conflito. Os evangélicos não entendem por que é tão importante o juízo pré-advento como a gente põe. Porque eles não entendem o grande conflito. Então, a primeira coisa, eu quero revitalizar uma igreja. Eu preciso contar para elas o plano do grande conflito. Eu preciso mostrar para elas que todas as doutrinas só existem por causa do grande conflito. Por que você tem que guardar o sábado? Porque o sábado é um selo de Deus dentro do grande conflito. Deus falou, guarda o sábado. A besta fala o quê? Guarda o domingo. Guarda o domingo. Aí a pergunta não é sobre qual dia é melhor. A pergunta é, qual voz você vai ouvir? A de Deus ou a do inimigo? Por que a imortalidade da alma é tão importante? A imortalidade da alma, quando a gente prega para essa igreja, a gente fala o seguinte, vocês precisam se converter, gente. Olha aqui, você sabia que você só tem esse corpo físico? Você precisa de reforma de saúde, você precisa cuidar da sua educação, você precisa cuidar da sua saúde física, mental, emocional. Tudo isso cabe aqui dentro. Quando eu só falo para o irmão de uma doutrina isolada, da imortalidade da alma, ele não entende qual o contexto disso daqui. Se hoje você morreu, você vai para o céu, para o inferno e já tem um julgamento, não tem julgamento pré-advento, não tem milênio, não tem nada. Concorda comigo? Sim. Ou seja, você perde todas essas coisas. Quando eu mostro dentro do grande conflito, eu faço assim, é importantíssimo. Satanás disse para Eva, qual que foi o engano de Eva? Certamente não morrereis. E ele está propagando a mesma crença hoje para todo mundo. Quando a gente mostra isso para a igreja, assim, olha, você tem uma vida só. E é nessa vida que você tem que escolher que lado do grande conflito você tá. Olha o apelo missionário que eu tenho aqui. Quando Satanás diz o seguinte para os outros, não, se você morrer, na próxima encarnação você pode ser melhor.
Você pode evoluir. Ou seja, ele está deturpando o processo. Quando eu conto isso para as pessoas, eu falo assim, olha, desculpa, eu preciso contar uma verdade. Você só tem essa vida. E essa vida para escolher de que lado você tá. Não ouça a voz de Satanás. Você não vai ter outra chance. Isso daria mais um senso de propósito para as igrejas. Se a igreja não entende esse conflito, o que está acontecendo, ela poderia ser simplesmente uma ONG, uma Sim. organização não governamental que está ali Um só grupo para se para reunir, atender né? um clube Um Rotary social, Club. um clube social, não é? Então, eu penso que essa doutrina do grande conflito, ela dá direção, ela dá um senso de propósito, né? Dá um senso de urgência para a igreja.